para vocês, né? Não. Não? Só lembrando, são 35 ml de água para cada litro do seu corpo. Aliás, para cada quilo do seu corpo. Por exemplo, uma pessoa que pesa 45 quilos vai calcular 45 vezes 35. Aí vai dar o quê? 1.575 ml. 1,5 litro. Opa! Então quer dizer que diferente do que as pessoas dizem, né? Diferente até mesmo do que o livro está dizendo aqui, 2 litros vão ser desnecessários, né? Para essa pessoa de 45 quilos, ela só vai precisar de 1,5 litro de água por dia. Né? Entendem? Por quê? Porque eu vou precisar só disso para irrigar todos os meus músculos, meus tecidos, a corrente sanguínea. Eu só vou precisar disso, tá certo? Agora, por exemplo, uma pessoa que pesa, deixa eu ver, 115 quilos. Eu vou botar aqui um número menor, né? 97 quilos. 97 vezes 35 vai dar 3.395 ml, né? Vai dar, vamos arredondar para 400, né? 3 litros e 400 ml de água. Então, não é uma regra, você tem que tomar 2 litros. Para algumas pessoas pode ser muito, para outras pode ser pouquíssimo, né? Então, calcule desse jeito, tá bem? No meu caso, que eu peso 73, seria 73 vezes 35. Aí dá 2,5 litros de água. Certo? O cálculo é esse. Isso não é coisa da minha cabeça, não, tá? Isso vem de artigos científicos, tá bom? É fundamental o cuidado com a utilização da água, evitando desperdiçá-la, bem como a conservação desse recurso e a preservação das nascentes. Na música Planeta Água, de Guilherme Arantes, há um verso bem relevante: Terra, planeta água. Para entender melhor o significado dessa passagem, observe a imagem a seguir. Na próxima página, tá? 187. Professor, Oi. se eu não me engano, ano passado, a gente, ou era ciências ou geografia. No quinto, a gente estava estudando Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. É uma A música gente bem estava bonita. estudando. Nela, fica claro. Oi? Desculpa, só uma dúvida. O nosso planeta tem cerca de 60% de água e 40% de terra. Tu pode repetir, tá? Eu acho que a tua internet não tá muito boa. Se Pode eu O falar. não me planeta, engano, era 70% de água e 20% de terra. professor, o planeta Terra possui cerca de 60% de água e 40% de terra. 40% de terra? É, 60% de água e 40% de terra. Meu Deus, tem alguma coisa batendo aqui. Peraí. Eu Professor, caio. é o Caio batendo no Caio, microfone. para com isso, por favor. O professor saiu. Saiu, acho que. Por que você começou a bater no fone, cara? Não sou eu, tá tendo construção aqui na casa do lado. Aí A começaram a Clarice tá bater. comigo na cabeça, Clarice. Tá com o ouvido Caio, comigo deixa na de cabeça. mentir, Caio. Dá pra perceber quando tá batendo no microfone. Era teu A dedo Clarice tá batendo comigo Não, na nele. cabeça, porque tá pra fechar o som. Ah, tá bom, vocês vão brigar por causa disso? Não, a gente tá discutindo, só isso. Isso aí, tá parece. Ai, tu não pode falar nada porque tu é mais barraqueiro discutir da e casa brigar é a toda. mesma coisa. Exato.
Na verdade, não. O que foi que aconteceu, professor? Não, desculpe se é falar, amiga. É que tá. Desliguem os microfones, tá certo? Desliguem os microfones. Seguinte, ô Timon, particularmente, vou dizer uma coisa, onde foi que você viu essa curiosidade de que no corpo humano tem uma parcela de terra? Professor, me referi ao planeta Terra, professor. Planeta Terra. Você está falando da Terra, 70% de água, você é do 40% nosso corpo. da Terra. Mas assim, deixa eu lhe falar, no corpo humano, né, tem uma composição que é igual à composição das estrelas, tá bem? Das estrelas do céu mesmo, tá bom? Agora, falando da proporção da Terra, se a Terra é aproximadamente 60% água, o resto vai ser de terra, né? Não teria outra coisa aqui. Começando na página 187, né? 187. Nela fica claro o predomínio do azul das águas oceânicas. Uma coisa errada aqui. Das águas oceânicas sobre as terras emersas. Isso levando-se em consideração apenas as águas salgadas. Se contabilizarmos as águas doces continentais dos rios, lagos, geleiras, lençóis e águas subterrâneas, fica evidente porque da denominação planeta água. Ciclo natural da água. A origem, aliás. Professor. 71% da Terra inteira é coberta de água. 71%. Tá Uma bem, grande Caio. Não, quantidade eu de vou pedir água. aqui uma coisa para vocês. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, coloquem no chat, que aí eu vejo e eu digo se vocês falam ou não, porque vocês interrompem a minha explicação e, particularmente, eu perco totalmente o raciocínio. Isso vai atrasando a aula, tá certo? Se vocês tiverem alguma curiosidade, coloquem no chat. Se quiser falar alguma coisa, peça permissão, tá certo? Não é isso que a gente vê nas aulas de ética. Vou continuar. A origem do ciclo hidrológico e a interferência do homem. Na natureza, a água está em constante movimentação e transformação dentro de um sistema chamado ciclo hidrológico, ou ciclo da água, né? É mais fácil o ciclo da água. Todo o processo teve início há milhões de anos, quando o planeta começou a se esfriar a se resfriar, aliás, e consolidar sua crosta, liberando o vapor e os gases que criaram a atmosfera primitiva. Nessa atmosfera, formaram-se as primeiras nuvens e destas as primeiras chuvas, que preencheram as depressões da litosfera, criando os mares, lagos e as lagoas. Ao escoarem sobre a superfície, essas águas escavaram canais por onde seguiram criando rios, bem como, ao infiltrar-se no solo, fizeram surgir os lençóis subterrâneos. E a gente vai ter uma ilustração representativa do ciclo hidrológico. As águas que evaporam se condensam nas nuvens, ocorre a evapotranspiração, o armazenamento da água na atmosfera, armazenamento da água no gelo, a precipitação, o escoamento superficial, a cauda do rio que se forma, o armazenamento da água doce, seguido da infiltração, nascente, descarga de aquífero e também do armazenamento de água subterrânea. Agora a gente está na página 188, tá? Isso resultou num ciclo, o ciclo hidrológico. A água que ocupa a superfície da Terra converte-se em vapor à temperatura ambiente, né? Esse processo é chamado evaporação.
a água sobe à atmosfera, e nesse processo, aliás, a água que sobe à atmosfera nesse processo não é oriundo apenas dos cursos de água da terra, mas também dos vegetais, no processo de transpiração. Esse vapor d'água, ao entrar em contato com as baixas temperaturas de algumas camadas da atmosfera, passa para o estado líquido, num processo chamado de condensação. Isso resulta na formação de um conjunto de gotículas suspensas, chamado nuvem. Só por curiosidade, vocês sabem quantos e quais são os estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Tem mais. Não sei. Mais A do gente que, não sabe, professor? esquecemos. Hã? Mais do que, professor? Mais estados da matéria. Tem mais? Tem mais. A gente não aprendeu os outros. Não, professor. Sólido, líquido Seguinte. e gasoso. Condensação, liquificação, não sei o que lá. Não, eu sei que vocês não viram. Mas, assim, essa informação aqui ela é muito importante, tá? Porque, geralmente, as pessoas dizem que tem 3 estados da matéria, e isso é colocado em todo o livro de ciências, mas essa informação não está completamente correta, tá certo? É verdade que existe o estado líquido, sólido e gasoso, né? Mas entre o sólido e o líquido tem o plasma. E entre o líquido e o gasoso tem o BEC. B-E-C. A gente vai estudar isso nesse conteúdo. Não, isso é só uma curiosidade, tá certo? Sobre as fases Não quero. da água aqui, desliga os microfones. Só uma curiosidade aqui, tá bem? Toda matéria tem esses 5 estados, tá bem? São os novos estados da matéria. Esse último foi descoberto pelos físicos Satyendra e pelo Einstein, né? E é mais ou menos um condensado que está entre o sólido, aliás, entre o líquido e o gasoso. É o condensado de Bose e Einstein. Daí a sigla BEC. Bose, Einstein, Condensate. Mas lembre-se, são 5 estados da matéria, tá? Sólido, plasma, líquido, BEC e gasoso. Mas os outros 3 é o que vocês vão precisar até o ensino médio. Provavelmente, talvez nem precisem no ensino médio. Mas é sempre importante saber. Continuando, quando essas nuvens começam a pesar a água, então volta à Terra sob a forma de precipitações, que são as chuvas. E esse ciclo se repete constantemente. E foi a presença da água em seus vários estados físicos que permitiu a existência de uma infinidade de formas de vida no planeta. No entanto, apesar de saber que sua existência está condicionada à da água, o ser humano interfere no ciclo, alterando-o negativamente a partir da superexploração das águas superficiais e do solo, bem como pela liberação de gases poluentes e do corte da vegetação primitiva, fatos que reduzem a evaporação e a condensação, causando impacto direto na quantidade de chuvas. Pode falar, Caio. Peraí, professor. Não. Pode falar. Não, pode continuar. Tá bem. Só uma curiosidade aqui também, tá? Já que o nosso livro falou o seguinte, né? Que cortar a vegetação primitiva causa climas ambientais, também no ciclo da água, né? Vocês sabem que tem uma diferença de temperatura entre uma área que é arborizada e uma área que não é arborizada? Não. Não.
Diferença de clima, você disse? De temperatura. Temperatura. Temperatura? Ah, não sei. Por exemplo, de Baturité para Fortaleza, tem um caminho que tem, ó, muita árvore. E lá tem uma diferença de temperatura do que a temperatura aqui, das regiões aqui de casa. Aqui é mais quente ou é mais frio em comparação a essa região que tem árvores? Quente. Que é mais quente, né? E a diferença vai ser de quantos graus, mais ou menos? Uns 2. 4. De 2 a 5 graus de diferença. É por isso, pessoal, que é um crime absurdo sair cortando árvores aí, à torta e à direita, para o comércio, né? Essa exploração, esse desmatamento é algo criminoso de vários pontos de vista, não apenas do ambiental, mas também é um ato criminoso do ponto de vista humanitário, já que a respiração das árvores, né, esse oxigênio que elas soltam, faz com que a temperatura baixe. Quando eu caminhava, né, quando eu corria de vez em quando, aqui na cidade, o clima, o ar, era né, quando chegava mais numa área que era mais arborizada, que não tinha muito carro passando, que não tinha muito lixo, a temperatura eu já sentia que era diferente, o ar já era mais fresco. Tem essa diferença, tá? E são assustadores 5 graus de diferença, tá? Então, Professor, nunca deixe cortarem árvores próximas das casas de vocês, porque essas árvores ajudam a manter a temperatura mais agradável, tá certo? Ajudam a baixar a temperatura. Vamos continuar. Recursos. Oi. como assim, sim? Com a presença de árvores, o clima, quer dizer, a temperatura. Não é? Não entendi. Seguinte, numa área que tem... Eu vou fazer o seguinte, peraí. Todo mundo tá vendo a tela preta aqui, né? Sim. Bom, vamos supor aqui. Essa área aqui, ó. Não, melhor. Vai ser mais ou menos um mapa de uma cidade, tá? Vai ficar quadrado mesmo. Essa área aqui da cidade não tem árvores, tá certo? Mas essa área aqui da cidade... Deixa eu ver aqui. Não era isso que eu ia fazer. Essa área aqui da cidade tem árvores. A temperatura daqui vai ser mais alta em relação dessa área aqui, que vai ter uma temperatura mais baixa. Aqui pode ter, por exemplo, uma temperatura de... Vamos colocar um número razoável, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver, 30 graus. Bem quente, né? 30 graus. E vamos imaginar que aqui a temperatura seja mais amena. Vamos colocar 20... acho que ficou muito junto. Vou colocar 27 graus aqui, tá ótimo. Já é uma diferença boa, né? 3 graus já é uma diferença boa. Então, essa área aqui é a prova viva de que deve haver uma preservação ambiental, porque as árvores ajudam na regulação do ambiente, da temperatura. Já aqui, como não tem árvores, a temperatura só aumenta. Aqui é um ambiente seco, a temperatura só sobe, tá certo? É isso que eu estou explicando para vocês. E isso tem diferença porque o seguinte, aqui eu tenho várias árvores, tá certo? A água dessas árvores também fará parte do processo de evaporação, certo? Então, a água vai subir como forma de gás para as nuvens, né? E as nuvens vão ser mais carregadas de água, obviamente. Então, eu vou ter mais chuva.
Mas nessa região aqui, que eu não tenho árvores, eu não vou ter essa vantagem de usar a água dos vegetais para as chuvas, né? Porque aqui é seco. Então, o processo do desmatamento prejudica também as chuvas. Entenderam agora? Sim. Estou compartilhando. Talvez as curiosidades que eu estou falando aqui não, o Caio, não caiam no simulado, tá? Esse negócio de 5 estados da matéria, essa curiosidade aqui de que as árvores diminuem a temperatura, talvez não, tá? Mas o conteúdo do livro, com certeza. Continuando. Distribuição das águas no planeta. A água na Terra é distribuída da seguinte forma: 97,5% é salgada e 2,5% é doce. Do volume de água doce, nem tudo está disponível para consumo. 68,9% está nas geleiras e calotas polares. 30,79% no subsolo, 0,3% em lagos e rios e pântanos e 0,01% na atmosfera. Essa quantidade de 2,5% é suficiente para abastecer a demanda de toda a humanidade, se utilizada de maneira racional, ou seja, sem desperdício, de uma maneira consciente. Porém, a distribuição de água doce em nossa superfície é desigual. Por exemplo, o Brasil possui a maior reserva de água doce superficial e subterrânea do mundo, enquanto que países como a Austrália desenvolveram tecnologia para tratar a água do esgoto a fim de reaproveitá-la para consumo humano em algumas de suas cidades. No mapa abaixo, a gente vai ver o total de recursos hídricos por habitantes, né, em milímetros cúbicos por ano. Que é mais informativo do que necessário para as questões que virão. Próxima página. Mares e oceanos. Distribuição de água no planeta. O planeta tem 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos de água, e é mais ou menos 10 bilhões e 400 milhões de litros de água. Muita coisa, né? Então, não dá nem para imaginar. 97,5% mares e oceanos. Água salgada. Os 2,5% da água doce. E, basicamente, essa imagem é a representação visual daquele texto, né? Que é a representação textual da distribuição de água no planeta. A gente tem na atmosfera, tem nos lagos, tem nas geleiras e tem no subsolo. Como mostra um infográfico acima, a maior parte das águas do planeta está localizada nos oceanos. Massa líquida, salgada, que envolve as terras emersas, continentais ou de ilhas, aliás. Essas águas estão distribuídas em 5 grandes oceanos, como mostra o mapa abaixo: Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Antártico. Lembrando que aqui nós temos a subdivisão de Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte e Pacífico Sul também, tá certo? Que é o que vai totalizar os 7 mares, né? Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul, Oceano Índico, Oceano Ártico e Oceano Antártico. Os famosos 7 mares. Ah, professor, mas e o mar Mediterrâneo? Ah, professor, e o mar Cáspio? Professor, e o mar Negro? Você está esquecendo. Professor, tem também o mar Morto.
Estou falando dos grandes mares, tá certo? Não desses outros que têm uma menor proporção, tá certo? Mar, por mar, né, pelo nome mar, você vai ter aí vários, vai ter muito mesmo, tá certo? O maior de todos os oceanos é o Pacífico, que cobre aproximadamente um terço da superfície terrestre, cerca de 165 milhões de quilômetros quadrados, quase a metade da área e do volume de todos os oceanos juntos. O Oceano Atlântico é o segundo maior, com uma área de aproximadamente 82 milhões de quilômetros quadrados. Sua formação ocorreu há cerca de 180 milhões de anos, com a separação das Américas em relação à Europa e à África, dando origem à dorsal mesoatlântica. Se eu estou falando, pessoal, da separação das Américas em relação à África e à Europa, eu estou falando de uma fase da Terra, né? Do período em que havia um continente. Que continente era esse mesmo, hein? Deriva continental. Não, 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 não. Só tinha um continente. Como eu quero saber o nome do continente? Pangeia. Pangeia, muito bem. Pagueia. Cadeia montanhosa que se estende, aliás, cadeia de montanhas que se estende do continente Ártico até o Atlântico, localizada na parte central do oceano. Pesquisas comprovam que o fundo do Oceano Atlântico está em expansão. O Oceano Índico possui uma área de 74 milhões de quilômetros. Ele está localizado entre a costa leste da África, sul da Ásia, oeste da Oceania e norte da Antártida. Seu assoalho, que é o fundo, apresenta um alto nível de instabilidade, acarretando grande frequência de tremores de terra e possibilidade de terremotos. O Oceano Glacial Ártico, que se encontra no interior do Círculo. Ali é a possibilidade de tsunami, de terremoto. Tá certo, obrigado. O Oceano Glacial Ártico se encontra no interior do Círculo Polar Ártico e abrange uma área de 13 milhões de quilômetros quadrados. Ele possui inúmeros mares que banham a Europa, a Ásia e a América. O Polo Norte é o Oceano Glacial Ártico congelado, pois essa região não possui terras emersas, ou seja, completamente, entre aspas, feito de gelo. Muitos cientistas não consideram a existência do Oceano Glacial Antártico, afirmando que ele nada mais é do que a existência sul dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Mas aqui vamos analisá-lo individualmente. Esse oceano banha todo o continente Antártico e é o único a rodear o globo de uma forma completa. O Oceano Antártico apresenta uma rica biodiversidade marítima, principalmente de espécies que são a base da cadeia alimentar, como o crio e o fitoplâncton. Seus limites foram fixados pela Organização Hidrográfica Internacional em 2000. Agora a gente vai ver uma coisa que a gente basicamente conhece um pouquinho, né? A cadeia alimentar dos mares do sul, basicamente do sul. O crio, né? Que eu acredito que vocês estejam curiosos para saber o que é um crustáceo de alto valor proteico, ou seja, é rico em proteínas, que serve como principal alimento dos animais marinhos. O gelo é importante para a sua sobrevivência, já que extrai dele sua fonte de alimento, o plâncton.
Lembram do plâncton do Bob Esponja? Pois é aquele dali mesmo. Baleia franca. Os grandes bancos de crio são seu principal alimento. Podem comer mais de 300 quilos por hora. É incrível, né? Você imaginar a refeição de um bicho desse, 300 quilos por hora. Os pinguins vivem ao pé das barreiras de gelo ou em ilhotas. Alimentam-se de cefalópodes, peixes e krill. Aqui abaixo, só para você notar, tem um plâncton, tá certo? Abaixo do krill e acima da foca caranguejeira. E a foca caranguejeira, a descrição dela, né? Vive sobre o gelo marinho e se alimenta especialmente de krill. A gente nota que esse crustáceo é muito necessário na cadeia alimentar dos mares do sul, né? Porque a gente estuda animais em geografia ou em história. Depende dos dois. Você pode estudar animais até em matemática. Aqui vai estudar animal e matemática. Matemática. Se eu for, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, calcular o tempo de surgimento e de extinção de uma espécie, como o pássaro dodô, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular a força do meteoro que atingiu a Terra quando os dinossauros foram extintos, necessariamente eu vou estar estudando animais, né? Só não vou estar estudando diretamente, né? Mas dá para estudar animais, principalmente com questões históricas em matemática, sem problema. Para vocês terem uma ideia, quando o meteoro atingiu a Terra, estima-se que a luz foi tão poderosa que os dinossauros ficaram transparentes. Dava para ver o esqueleto deles, né? Mas claro que não há registro disso, né? E como a gente sabe, nenhum homem conviveu no mesmo período em que os dinossauros viveram, tá certo? Diferente do que o cinema nos mostra, isso não existiu, tá bem? Vamos separar cenozoico de mesozoico, pelo amor de Deus. Os homens nunca viram os dinossauros, só seus esqueletos, né? Além dessas gigantescas massas de águas salgadas, o planeta apresenta, na sua estrutura, corpos de água salgada de menor dimensão, chamados de mares, que nada mais são do que porções do oceano que estão em contato direto com o continente. Esses mares podem ser abertos, aqueles que se comunicam diretamente com o mar, como o mar territorial brasileiro, continentais ou interiores, aqueles que se comunicam com o oceano por meio de estreitos e canais, como o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, ou fechados, aqueles que estão localizados dentro do continente e não apresentam contato com o oceano, considerados lagos de água salgada, como o Mar Aral e o Mar Cáspio. Ainda falando da cadeia alimentar, a gente tem o albatroz, que distingue-se por seu bico largo e forte, alimentos de peixes, lulas e restos de animais mortos. O petrel antártico, que ele aninha-se em penhasco, né? Ou seja, se ele aninha-se, é porque ele faz ninhos, né? Aninha-se nos penhascos. Alimenta-se de peixes, lulas, crustáceos, como o krill, águas-vivas e restos de outros animais. E a orca, que a gente vai ter aqui, além do pombo ártico. A orca é abundante em águas da Antártida. Alimenta-se de foca, entre outras coisas, de focas caranguejeiras. E o pombo antártico é o único pássaro somente terrestre, um predador de ovos de pinguim. Os mares na Europa aqui, os principais, né? Mar da Noruega, que é um mar aberto.
Mar Cáspio, que é um mar fechado, e o mar Mediterrâneo, que é um mar interior. A gente nota o seguinte, o mar aberto está em contato direto com outro mar. O mar fechado, ele está ali dentro do continente e não tem comunicação, né, não tem ligação com outros mares. É como se fosse uma grande lagoa, um grande lago, só que o lago tem água doce, né? Nesse caso aqui, ele tem água salgada. E o mar interior está dentro do continente, mas tem uma comunicação com o oceano, né? Por meio de estreitos, de rios também. Pode falar. Alguém chamou, queria falar, não? Bom, a gente vai encerrar com as águas subterrâneas, tá certo? As águas subterrâneas ou lençóis freáticos. Já ouviram falar nesse termo, lençóis freáticos? Sim. Não. Vamos ver o que é aqui. São reservatórios de água doce encontrados no subsolo. Pronto. Que página é? Eu me perdi. Isso que é um lençol freático. Página 194. Sua formação tem relação com a infiltração da água pluvial e, em menor proporção, da água fluvial, a qual é retida por uma camada de rocha impermeável, gerando o armazenamento desses reservatórios naturais, que correspondem a cerca de 24% de toda a água potável do mundo. Só uma pequena perguntinha, pessoal. Vocês sabem a diferença de pluvial e de fluvial? Um começa com Eu P, sei, só outro que eu começa com F. esqueci. Eu acho que, se não me engano, fluvial é referente aos rios e pluvial é referente aos mares. Isso. Fluvial, com F de foca, se refere a tudo aquilo dos rios, né? Faz referência aos rios. Já pluvial, com P de professor, é relativo a algo que vem da chuva, né? No caso, as águas caem do céu, tá? Pluvial, pluvial, tá bom? Bom, a gente vai encerrar por aqui, tá certo? No primeiro parágrafo da página Professor. 194. Vai ter Tá atividade? bem? Vai ter atividade? Vai. De geografia a gente ainda não passou, não, tá? De história História tem. vai ter. E aí? História vai ter. A próxima aula vai ter de geografia, tá bem? A gente tá pertinho, mas eu tenho que explicar outras coisas para vocês, tá? Tá certo. Legal. Bom, a gente se vê na quarta aula, tá? Até já, pessoal. Literalmente era pra ser agora, porque o professor Edson tá doente. Ah, é? Não tem aula dele hoje, gente, lembra? Pois é, Mas- era pra ser o professor logo, já que ele tava Mas eu tenho que doente. ir pro 9º ano. Todo dia, pessoal, eu dou as 5 aulas. De segunda a sexta, eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta aula. Não tem um horário disponível. Senão eu ficaria aqui. Tá bom? Você devia ser 3 aulas primeiro, aí a gente... Mas é que tem a questão da disponibilidade do professor que vai ficar aqui nessa hora, tá certo? No caso é o Edson. Talvez desse para trocar com ele, mas aí eu teria que mexer com o professor que vai para o 9º ano agora, que ia mexer com outro professor, que ia mexer com outro professor, ia mexer com uma coisa que já está muito bem estruturada, tá certo? Vocês nos fazem ideia de como dá trabalho montar esse horário de acordo com todos os professores. Bom, mas a gente se vê na terceira aula, tá bom? Aliás, na quarta. Até já. Tchau. Tô com Deus. Quem é agora? Álgebra. Tomara que o Roberto fique falando que ele adoeceu. Tomara que... Que isso, gente? Vocês querem que os professores adoeçam? Não. Não.
Então por que tu falou que tu queria ir adoecer? Eu não disse nada. Falou. Eu não, hoje. Tu. Eu disse, tomara que não. Sei. Eu ouvi, Gabriel. Oxi. Aí eu que quebro. Ou eu tô surdo, ou Eu- você falou. Tomara que eu Oi, esteja pronto, mandei. falando. Tá me escutando vocês? Tô, Não, Maiane. tamo. Não, Oxi. Sim, não. não estamos Tamo ligando. não, Maiane. Tamo não. É porque tá queimado o celular. Só que não. Tá O que desligado, vocês deve falaram estar com o fone desligado, né, Maiane? Pessoal, vamos parar de discutir isso, não é nada demais. Ó, Ok, concordo com o pai. O Miguel agora tá com a mania de trocar de foto de perfil. eu também, a cada mês troco uma foto, Gabriel. É. Ah, o Miguel trocou 3 vezes hoje. Eu troco umas 30 vezes ou mais. Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Professor, professor. tudo bem? Vocês vão, por enquanto que eu apago aqui, colocando aí a frequência de vocês aí, por favor. A gente ficou na página 74, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Java 42. Página 74. 84. 7 e 4, nessa ordem, viu, Caio? Professor, eu não tô vendo o. Agora sim, agora certo. Pronto. Antes eu tava vendo só o telhado. Assim. Também tava vendo telhado, é porque o professor tinha, né? Mudado o lado da câmera. Só anotar aqui a frequência de vocês. Caio, para de cantar. Professor, a gente está em que questão, afinal? Deixa eu pegar a caderno. Eu acho Se que eu a não gente estiver tá enganado, lendo. A gente tá lendo, porque pra mim a minha tá feita. Minha eu acho que é a 64 tá toda 113, eu feita. acho. Tá feita. Tudo tá feito pra A mim. gente fez todas. Sim. A minha tá feita até a 118. A minha tá feita. Não, a minha tá feita até a 121. A gente, nos deveres de raiz, a gente parou em 18, 118, o professor tem que fazer 119, a 121 e as outras. Você vai corrigir? Exato. E na página 72, o professor parou na questão 114 e não fez. E sim. Você vai corrigir? Vou continuar com a correção. Aonde Qual inicia a a gente professora? tá corrigindo? Qual a gente tá corrigindo, professor? Só um instante, só terminar aqui a frequência, eu digo já.
terminando. Só um instante. Professor, eu só tenho Oi. a 16, a 17, eu tenho. Aqui tá feito o meu tá feito a 16, a 17 e a 18. Pronto, eu acho que eu só fiz só até a 118 A mesmo. minha tá até a 110 até a 121. Professor, você não passou essa página para casa nenhuma vez, não, né? Porque Não, passei não. porque aqui a gente fez só 116, 117, 118. Aí falta Até 19. 121. Pessoal, até 18. Vamos lá, vamos ver aqui. Ver se a gente tem mais algumas coisas para tirar aqui dessa parte de raízes. Vamos lá. Ó. Na página 74, nós fizemos até a 118. Foi isso? Na página 74, a 118 foi feita. Todas. A raiz quadrada de 81, a letra A, deu 9. Faltou a letra E? Pronto. Deixa eu colocar aqui a letra E da 118. Ó. A letra E da 118 seria ideal se a gente já tivesse a informação de divisores, tá certo? Lá do capítulo 4. Mas como a gente não tem, a gente vai fazer ela assim no braço mesmo. Por quê? O professor diz assim no braço? Porque ela é um número um pouco alto, né? Um pouco fora do nosso costume. Por exemplo, se fosse raiz de 1000, a gente até que, aliás, raiz de 10.000, a gente teria como saber. Mas como isso aqui é 1024, fica um número meio bagunçado na ideia de números nos quadrados perfeitos, tá certo? Mas aí você tem que saber o seguinte, ó, vamos pensar aqui uma situação. Ó. Por exemplo, ó, se eu tivesse, o que acontece se eu tiver 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, é 100. Isso aqui é só uma janelinha, certo? Para a gente entender. Então, se 10 ao quadrado é 100, quanto seria 20 ao quadrado? Era 20 vezes 20. Isso aqui dá quanto? 400, né? Se eu tivesse 30 ao quadrado, é 30 vezes 30. Daria o quê? 900. Olha como a gente já está chegando perto dos 1024. Tá certo? Aí se eu colocasse aqui, ó, 40 ao quadrado, 40 vezes 40, dá o quê? 1.600. Eu já passei demais, né? Só 1024. Então, ó, eu sei que a raiz de 1024 é o número que está entre esse intervalo aqui, ó, entre 30 e entre 40, certo? Aí a gente vai pelo método, ó, tentativa mesmo. Como a gente não sabe ainda o que é fatoração, o que é fatores primos, para a gente encontrar a raiz quadrada de números muito altos, né, a gente vai para tentativa e erro. Por exemplo, o próximo aqui, dessa sequência aqui, entre 30 e 40, é o 31, o número 31. Mas vamos ver quanto é que dá 31 vezes 31. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 31 ao quadrado, tá certo? Aqui vai dar 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3 dá 9. Se eu somar isso aqui, baixa 1. 3 mais 3 dá 6. Dá 961. Então, deixa eu só aumentar aqui esse espacinho aqui, para a gente ficar mais... Ó, o 31 é 31 vezes 31, que dá 961. Tá aumentando, tá chegando no próximo daqui. Vamos ver o 32. Vai ser o quê? 32 vezes 32. Vai dar quanto? Vamos multiplicar aqui 32 vezes 32. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Somando isso aqui, ó, baixo 4. 6 mais 6 dá 12. Vai 1. 1 mais 9 dá 10. Olha só, o 1024 apareceu. Então, ó,
A raiz quadrada de 1024 é igual a 32, certo? Então, ó, esse critério aqui é uma forma mais complexa de encontrar. Quando a gente tiver já no capítulo 4, porque eu não vou passar o 3 para vocês,